A gente deve optar pelas farinhas estruturais, tá? No momento de criação de um levain sem glúten. Então, a gente pode utilizar a farinha de arroz branca, a farinha de arroz integral, a farinha de trigo sarraceno, a farinha de amaranto, a farinha de quinoa, a farinha de painço, a farinha de grão de bico, a farinha de amêndoa, a farinha de castanha de caju. São exemplos aí de farinhas a serem utilizadas e que vão proporcionar um levain sem glúten muito saudável. É interessante também a gente utilizar dois tipos de farinhas estruturais diferentes, tá? Como, por exemplo, a farinha de arroz com a farinha de grão de bico, ou a farinha de arroz com a farinha de trigo sarraceno. Por exemplo, a gente utiliza 25 gramas de farinha de arroz, mais 25 gramas de farinha de grão de bico. E a água, né? Até atingir ali o ponto papinha, que é o método que eu utilizo. Ou 25 gramas de farinha de arroz, mais 25 gramas de farinha de trigo sarraceno. É outro exemplo. Ou 25 gramas de farinha de arroz, mais 25 gramas de farinha de castanha de caju ou farinha de amêndoa, né? No caso da gente utilizar um levain sem glúten em produções low carb cetogênicas, a gente precisa utilizar farinhas de baixo carboidrato, né? Na criação e manutenção desse levain sem glúten.